Papai não está morto. Ele está embaixo do piso, disse a menina negra, e a polícia começou a escavar. O chefe de polícia Mike Thompson quase engasgou com seu café quando ouviu essas palavras saindo da boca de uma criança de 5 anos. Kiesha estava sentada na cadeira da delegacia, balançando as pernas, segurando um ursinho de pelúcia desgastado, enquanto repetia com uma naturalidade assustadora de alguém contando o que almoçou: papai está lá embaixo, onde a mamãe colocou os azulejos novos. Crianças têm imaginações tão vívidas, murmurou o sargento Denvas, nem sequer levantando os olhos da papelada. Ela provavelmente viu um filme de terror, mas havia algo nos olhos de Kiesha que fez o delegado hesitar. Aqueles olhos grandes e sérios não tinham a típica fantasia de uma criança inventando histórias. Eram os olhos de alguém que havia visto algo que nunca deveria ter presenciado. Thompson conhecia aquele olhar. Ele já havia visto em vítimas de trauma, mas nunca em uma criança tão pequena. A vizinha que trouxe a menina, Sra. Williams, uma mulher negra de 67 anos, insistia que algo estava errado. Marcus Johnson está desaparecido há 4 dias, delegado. Não é típico dele desaparecer assim, deixando sua filha para trás. Aquele homem não iria nem ao supermercado sem avisar alguém para onde estava indo. Thompson conhecia Marcus de vista, um engenheiro civil respeitado na comunidade, sempre pontual para os compromissos escolares de sua filha. O tipo de pai que carregava fotos da filha na carteira e nunca perdia uma apresentação escolar. O contraste com sua esposa era gritante, como o dia e a noite. Vanessa Johnson havia aparecido na delegacia apenas uma vez, registrando um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do marido, com a mesma facilidade de alguém renovando a carteira de motorista. Uma mulher branca bem vestida, ela falou com aquele tom condescendente, que Thompson reconhecia muito bem a voz de alguém que sempre foi levada a sério, por causa da cor da pele e do tamanho da conta bancária. Meu marido às vezes viaja a trabalho sem me avisar, Vanessa havia dito, ajeitando sua bolsa de grife. Não é grande coisa. Marcus é imprevisível. A pausa antes de imprevisível havia soado tão falsa quanto uma nota falsificada, mas Thompson não havia prestado muita atenção na época. Delegado, a Sra. Williams baixou a voz, olhando nervosamente ao redor. Há algo que não te contei. Na noite em que Marcus desapareceu, ouvi gritos vindos da casa. Ruídos estranhos, como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão. E no dia seguinte, uma empresa de reformas apareceu, trabalhando até tarde da noite. Thompson sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que tipo de reformas? O piso da cozinha, Vanessa havia dito. Era uma surpresa para Marcus quando ele voltasse da viagem. A ironia na voz da mulher era tão espessa que se poderia cortá-la com uma faca. O detetive vagamente se lembrava de Vanessa mencionar uma pequena reforma durante seu depoimento, mas havia parecido um detalhe insignificante na época. Agora, olhando para Kiesha, Thompson sentiu que havia perdido algo criminalmente importante naquela conversa inicial. A menina estava desenhando no papel que ele havia dado a ela, criando o que parecia ser um quarto com um homem deitado sob um piso quadriculado. Os detalhes eram perturbadoramente precisos para uma criança de 5 anos. Kiesha, Thompson disse, agachando-se na altura da criança e modulando sua voz para soar o mais gentil possível. Onde exatamente está o papai? Na cozinha nova, ela respondeu sem hesitação. A mamãe disse que era nosso segredo, mas o papai está muito frio lá embaixo. Ele chorou muito alto antes de ficar quieto para sempre. A Sra. Williams cobriu a boca com as mãos, horrorizada. Denvers finalmente levantou os olhos da papelada, percebendo pela primeira vez a gravidade absoluta da situação. Kiesha, querida, Thompson continuou com voz controlada, você pode me contar o que aconteceu? Na noite em que o papai ficou quieto, a menina olhou para o ursinho de pelúcia, como se pedisse permissão ao brinquedo para contar o segredo. A mamãe bateu no papai com a panela grande da cozinha. O papai caiu no chão e não se levantou. Então a mamãe chorou muito e disse que era culpa dele por ser teimoso e não escutar. Um silêncio mortal caiu sobre a delegacia. Thompson sentiu seu coração batendo forte no peito. E então o que a mamãe fez? Ela pegou o lençol azul do meu quarto e embrulhou o papai todo nele.
Então ela cavou um buraco grande na cozinha e o colocou lá. Então os homens vieram com os azulejos novos e cobriram tudo. Kesha falou como se estivesse descrevendo a receita de bolo da avó, sua naturalidade tornando tudo ainda mais perturbador. O que Thompson não sabia era que naquele exato momento, a 40 milhas de distância, Vanessa Johnson estava no escritório de seu advogado particular, explicando calmamente por que precisava acelerar o processo do seguro de vida de seu marido desaparecido. Ela não fazia ideia de que Marcus Johnson havia descoberto algo sobre os investimentos em criptomoedas de sua esposa que valia muito mais que sua própria vida. Muito menos imaginava que Kesha, apesar de seus 5 anos de idade, estava guardando segredos que transformariam este caso rotineiro de desaparecimento na maior reviravolta criminal que a cidade já havia visto. Ao olhar atentamente para o desenho da menina, Thompson notou um detalhe que fez seu sangue gelar. Ela havia desenhado não apenas um homem no chão, mas também pequenos sacos retangulares ao lado dele, como se soubesse exatamente que mais estava enterrado naquela cozinha apressadamente reformada. A investigação se aprofunda 2 horas após a revelação de Kesha. Thompson estava ao telefone com o juiz Moesen, tentando conseguir um mandado de busca para a residência dos Johnson. Mike, você está me pedindo para autorizar a escavação do quintal de uma família, baseado no testemunho de uma criança de 5 anos. A voz do juiz soava cética pelo telefone. Isso não se sustentaria nem 5 minutos no tribunal. Senhor, temos uma criança que descreveu detalhes específicos sobre um crime, uma reforma suspeita realizada imediatamente após o desaparecimento, e uma esposa que está demonstrando uma frieza incomum para a situação. Thompson sentiu a frustração crescendo em seu peito. E você tem alguma evidência física, testemunhas adultas? Alguma coisa além da palavra de uma garotinha traumatizada? Thompson desligou o telefone com mais força do que pretendia. 20 anos na força policial e ainda enfrentava o mesmo problema. Quando se tratava de famílias brancas e ricas, a burocracia se tornava uma muralha intransponível. Denver se aproximou da mesa com uma expressão sombria. Chefe, acabei de receber uma ligação interessante. Vanessa Johnson esteve no escritório do advogado dela esta manhã. Parece que ela quer acelerar o processo de seguro de vida do marido. Que conveniência! Thompson massageou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça familiar chegando. Há quanto tempo Marcus está desaparecido? 4 dias. E ela já está correndo atrás do dinheiro. Naquele momento, o telefone da delegacia tocou. Denver atendeu e após alguns segundos cobriu o fone com a mão. É ela. Vanessa Johnson. Quer falar com você. Thompson respirou fundo antes de atender. Delegado Thompson. Xerife, aqui é Vanessa Johnson. Soube que minha filha esteve aí hoje. Sua voz estava controlada, mas havia uma tensão subjacente, que ela não conseguia esconder completamente. Sua filha está bem, Senhora Johnson. Ela estava preocupada com o pai. Kesha tem uma imaginação muito ativa. Xerife, espero que não tenha levado muito a sério as fantasias de uma garotinha. O tom condescendente era inconfundível. Thompson sentiu o pulso acelerar. Que tipo de fantasias, especificamente? Você sabe como as crianças são sempre inventando histórias sobre monstros debaixo da cama, pessoas enterradas no quintal. Vanessa riu desconfortavelmente. É só a maneira dela de lidar com a ausência temporária do pai. Interessante que você mencione pessoas enterradas, Senhora Johnson. Sua filha foi muito específica sobre a localização. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Delegado, espero que não esteja considerando perturbar uma família enlutada, baseado nas fantasias de uma criança traumatizada. Meu advogado ficaria muito desapontado com uma abordagem tão pouco profissional. A ameaça velada era cristalina. Thompson conhecia o jogo. Famílias influentes sempre tinham advogados caros, prontos para transformar investigações policiais em pesadelos burocráticos. Apenas fazendo o meu trabalho, senhora. Tenha um bom dia. Depois que ela desligou, Thompson ficou encarando o telefone por um longo momento. Em sua carreira, havia aprendido a ler pessoas, e Vanessa Johnson acabara de confirmar suas suspeitas da pior maneira possível. Ninguém menciona espontaneamente pessoas enterradas a menos que tenha uma razão muito específica para isso estar em sua mente. Denver se aproximou novamente. Chefe,
tem mais uma coisa. Consegui os registros telefônicos do Marcos dos últimos 30 dias. Interessante. Ele fez várias ligações para um advogado de divórcio na semana antes de desaparecer. Thompson sentiu uma peça do quebra-cabeça se encaixar. Marcos estava planejando se divorciar. E tem mais. Uma verificação rápida dos registros do condado. A casa está no nome dele, herdada do pai. Se ele morresse sem testamento, passaria para a esposa. Mas se houvesse divórcio, ela perderia tudo. Thompson se recostou na cadeira, o quadro ficando cristalino. Motivo financeiro, oportunidade durante a reforma. E agora sabemos que ela tinha urgência. Naquele momento, a senhora Williams entrou na delegacia, acompanhada de Keisha. A menina correu direto para Thompson como se ele fosse um amigo de longa data. Detetive Thompson, a mamãe está brava comigo. Por falar sobre o papai, Keisha disse, subindo na cadeira ao lado de sua mesa. Por que ela está brava, querida? Ela disse que agora vão levá-la embora, e eu vou ficar sozinha. Mas eu disse a ela que você parece legal, e não vai deixar isso acontecer. O coração de Thompson se apertou. Esta criança inocente não fazia ideia da gravidade da situação, que havia desencadeado com sua honestidade brutal. Keisha, você se lembra de mais alguma coisa sobre a noite em que seu papai ficou quieto? A menina pensou por um momento. A mamãe chorou muito depois disso, e ela falou no telefone com um homem que a chamava de meu amor. O papai nunca a chamava assim. A senhora Williams e Thompson trocaram olhares significativos. Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixava. Caso extraconjugal. E você sabe quem era esse homem no telefone? Não sei o nome dele, mas ele veio em casa uma vez quando o papai estava no trabalho. A mamãe disse que ele era o tio Richard, mas o papai não tem irmão. Keisha balançou as pernas na cadeira. E eles se beijaram na boca como a mamãe e o papai costumavam fazer antes de começarem a brigar o tempo todo. Thompson fechou os olhos por um momento. Uma criança de 5 anos havia fornecido mais informações úteis em 2 conversas que muitos detetives conseguiriam em semanas de investigação. A inocência de Keisha era ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Ela via tudo, mas não entendia as implicações devastadoras do que havia presenciado. Enquanto Vanessa Johnson provavelmente estava em casa calculando friamente como acelerar o processo do seguro de vida e planejar sua nova vida com um amante. Uma garotinha corajosa acabara de entregar à justiça as informações necessárias para desvendar um assassinato premeditado. O que a viúva arrogante não sabia era que cada ameaça velada e cada mentira elaborada apenas cavava sua cova mais fundo, enquanto a verdade inocente de uma criança se tornava a arma mais poderosa que Thompson já havia segurado em suas mãos. A estratégia Thompson sabia que enfrentar uma família influente exigiria mais do que intuição policial. Exigiria estratégia cirúrgica. Enquanto Vanessa Johnson provavelmente dormia tranquilamente, confiante em seus advogados caros e conexões políticas, o delegado passou a noite construindo um caso que ela nunca veria chegando. Davis, preciso que você faça algo não oficial para mim, Thompson disse, baixando a voz na delegacia vazia. Você conhece alguém na empresa de telecomunicações que possa nos ajudar com registros de localização de celular? Davis sorriu maliciosamente. Meu cunhado trabalha lá. Que tipo de informação não oficial você precisa? Localização do celular do Marcus Johnson na noite do desaparecimento e, se possível, dados da torre mais próxima da casa do Johnson. Thompson rabiscou notas em um caderno que mantinha longe dos arquivos oficiais. Quero saber se o telefone dele ficou estacionário em algum local específico. Enquanto isso, a senhora Williams havia se tornado uma aliada inesperadamente valiosa. A senhora aposentada tinha algo que Thompson desesperadamente precisava: tempo, paciência e a habilidade invisível que apenas vizinhos idosos têm de observar tudo sem serem notados. Xerife, ela ligou no meio da manhã, sussurrando no telefone. Vanessa está fazendo 2 malas grandes e aquele homem que Keisha mencionou, o tio Richard, está ajudando ela. Thompson sentiu sua adrenalina disparar. Você consegue ver a placa do carro dele? Já anotei. E tem mais. Eles estão tirando caixas do porão. Caixas que parecem pesadas demais para 2 pessoas carregarem com tanta dificuldade. Senhora Williams,
Você é uma detetive melhor que metade dos meus oficiais. Thompson sorriu pela primeira vez em dias. Continue observando, mas mantenha distância. Se eles perceberem que estão sendo vigiados. Xerife, tenho 70 anos de experiência observando pessoas. Eles não vão me notar. A pausa na conversa foi interrompida por Danvers, que retornou com informações que fariam Vanessa Johnson repensar completamente sua arrogância. Thompson, meu cunhado conseguiu os dados. O celular do Marcus Johnson ficou estacionário na residência dele das 22 horas até as 3 horas da manhã no dia do desaparecimento. Depois disso, o sinal simplesmente morreu, exatamente o horário que Kiesha disse ter presenciado a discussão e agressão. Thompson fechou os olhos, sentindo as peças se encaixarem. E você conseguiu identificar o tio Richard? Richard Steinberg, 42 anos, consultor financeiro. E aqui fica interessante. Ele tem uma empresa de criptomoedas registrada no nome de, adivinha quem? Vanessa Johnson. Exato, uma empresa de fachada registrada 3 meses antes do Marcus desaparecer. Eles vinham planejando uma fuga há muito tempo. Naquele momento, Thompson teve uma ideia que faria toda a diferença. Ele ligou para a doutora Patricia Moore, uma renomada psicóloga infantil e uma das poucas pessoas em quem confiava completamente para lidar com casos sensíveis. Patty, preciso de um favor. Tenho uma menina de 5 anos que presenciou algo traumático. Ela já falou comigo, mas preciso de alguém com sua experiência para validar o depoimento dela, de forma que seja irrefutável no tribunal. Mike, você sabe que depoimentos de crianças desta idade raramente são aceitos como evidência. Se esta história de mistério e injustiça já despertou seu interesse, não se esqueça de se inscrever no canal, porque o que você está prestes a descobrir sobre o que realmente aconteceu naquela casa vai muito além de qualquer coisa que alguém poderia ter imaginado. O que mais Kiesha havia presenciado naquela noite terrível, e porque uma menina de 5 anos sabia detalhes sobre um crime que nem a própria polícia havia investigado ainda? A resposta estava enterrada, junto com muito mais do que apenas um corpo. E cada nova revelação tornaria este caso ainda mais chocante. Isso é diferente, Patty. Esta criança tem detalhes que apenas uma testemunha ocular poderia ter. E se conseguirmos documentar isso adequadamente com sua experiência, temos uma chance real de obter justiça. A Dr. Moore concordou em encontrar Keisha naquela tarde. Enquanto isso, Thompson preparou seu movimento mais arriscado, confrontar Vanessa Johnson antes que ela pudesse fugir. Mas desta vez com perguntas que ela nunca esperaria. Danvers, vamos fazer uma visita social à Sra. Johnson. Nada oficial, apenas verificar como ela está lidando com o desaparecimento de seu marido. O sorriso de Thompson tinha uma qualidade predatória. Às vezes as pessoas mais arrogantes cometem os erros mais estúpidos quando se sentem muito seguras. Enquanto dirigiam para a casa dos Johnson, Thompson sabia que estava jogando um jogo perigoso. Vanessa provavelmente já havia ligado para seus advogados. Mas havia uma coisa que todo o dinheiro do mundo não podia comprar: a verdade inocente de uma criança que ainda não havia aprendido a mentir. O que Vanessa Johnson não sabia era que cada ameaça velada, cada sorriso condescendente e cada tentativa de usar privilégios para escapar da justiça apenas alimentava a determinação de um homem que havia dedicado toda a sua vida a proteger os vulneráveis dos poderosos. E quando a verdade finalmente viesse à tona, nenhum advogado seria caro o suficiente para conter os danos. A confrontação chegando à casa, Thompson notou as malas no carro de Richard e sorriu internamente. Pessoas culpadas sempre cometem o mesmo erro, pensam que são mais espertas que todos ao seu redor. Mas desta vez, a arrogância seria o próprio instrumento de sua queda. E a justiça viria através das palavras honestas de uma garota corajosa, que se recusou a guardar segredos sobre o pai que amava. Thompson bateu na porta dos Johnson com a confiança de alguém que possui todas as cartas vencedoras. Quando Vanessa abriu a porta, seu sorriso falso desapareceu ao ver a expressão determinada no rosto do delegado. Senhora Johnson, estou feliz por encontrá-la ainda aqui. Pelo que posso ver, você está se preparando para uma viagem. Thompson discretamente apontou para as malas no carro de Richard, que rapidamente se escondeu atrás da cortina. Apenas um.
Fim de semana longo para esclarecer nossas cabeças enquanto esperamos notícias sobre Marcos. Vanessa tentou manter seu tom casual, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Interessante. Especialmente considerando que acabei de descobrir algo fascinante sobre o celular de seu marido. Thompson tirou um envelope do bolso. Os dados da torre de celular mostram que seu telefone estava estacionário aqui em sua casa das 22 horas até exatamente 3 horas da manhã no dia de seu desaparecimento. Depois disso, o sinal caiu completamente. O rosto de Vanessa empalideceu visivelmente. Ele deve ter esquecido seu carregador. Engraçado, porque Keisha me disse que foi exatamente quando ela testemunhou você atacando Marcos com uma frigideira de ferro fundido. Thompson observou cada microexpressão no rosto de Vanessa. E a mais, encontramos sua empresa de criptomoedas de fachada registrada em conjunto com Richard Steinberg. Naquele momento, Richard apareceu na porta, claramente nervoso. Vanessa, quem é esse? Richard Steinberg. Presumo que seja o tio Richard que Keisha mencionou. Thompson sorriu friamente. Interessante como uma criança de 5 anos pode ser mais honesta que 2 adultos com diplomas universitários. Você não pode provar nada. Vanessa tentou recuperar sua compostura, mas sua voz já soava desesperada. É apenas especulação baseada nas fantasias de uma criança traumatizada. Thompson riu sombriamente. Especulação, Senhora Johnson? Enquanto você pensava que estava sendo esperta, a Senhora Williams estava documentando cada movimento seu, incluindo as caixas pesadas que você tirou do porão hoje mais cedo. O sangue drenou completamente do rosto de Richard. Vanessa, você disse que ninguém estava prestando atenção. Cale a boca. Vanessa gritou, perdendo completamente o controle pela primeira vez. A verdade revelada e a mais. Thompson continuou. Saboreando cada segundo da revelação, obtivemos acesso aos registros bancários de sua empresa de fachada. Transferências suspeitas, dinheiro desaparecendo da conta conjunta de Marcos, e tentativas de acelerar o seguro de vida. Vocês realmente acreditaram que poderiam assassinar um homem, enterrá-lo em sua própria casa, e ainda lucrar com isso? Richard começou a suar visivelmente. Vanessa, você me disse que ele havia concordado com um divórcio amigável. Você mentiu sobre tudo, seu idiota. Vanessa se virou contra Richard como um animal encurralado. Você acreditou que um homem como Marcos dividiria sua herança comigo? Ele ia me deixar sem um centavo. Thompson observou o casal desmoronar com satisfação. Pessoas arrogantes sempre se destroem quando a pressão aumenta. Sabe o que mais me impressiona? Thompson continuou. Calmamente. Vocês completamente subestimaram uma criança de 5 anos. Pensaram que poderiam manipular Keisha para ficar quieta sobre o assassinato de seu próprio pai. Que tipo de monstros fazem isso? Vanessa estava tremendo de raiva e desespero. Aquela garota não entende nada. Ela não sabe o que viu. Ela sabia o suficiente para nos levar diretamente ao corpo de seu pai. E ela sabia o suficiente para descrever exatamente como você matou Marcos com uma panela de ferro, enquanto ele estava de costas. Thompson se aproximou. E a parte mais irônica, se vocês tivessem tratado Keisha com amor e cuidado, ela talvez nunca tivesse falado. Mas vocês a aterrorizaram tanto que ela confiou em estranhos mais do que em sua própria mãe. Richard começou a chorar incontrolavelmente. Eu não sabia que ela ia matar alguém. Eu só ajudei com o dinheiro. Você ajudou a enterrar o corpo, Richard. Keisha viu você cavando com a mãe dela. Thompson não mostrou piedade. E agora vocês dois vão conhecer o sistema de justiça que tentaram enganar. Vanessa fez uma última tentativa desesperada. Você não pode confiar na palavra de uma criança contra 2 adultos respeitáveis. Adultos respeitáveis? Thompson riu abertamente. Uma assassina e seu cúmplice que tentaram lucrar com o crime. E quanto à criança, ela nos deu informações que levaram diretamente a evidências físicas, dados de telecomunicações e registros financeiros. A verdade inocente de Keisha foi mais confiável que todas as suas mentiras elaboradas. Naquele momento, sirenes começaram a soar ao longe. Thompson havia chamado reforços antes de chegar. A coisa mais patética de todas, Thompson concluiu enquanto os carros de polícia se aproximavam, é que vocês destruíram uma família, traumatizaram uma criança inocente,
e arruinaram suas próprias vidas, por pura ganância. Marcus Johnson era um homem decente que merecia muito melhor que uma esposa assassina e uma morte covarde. Justiça servida. Vanessa desabou em lágrimas de desespero quando percebeu que não havia saída. Rachel tentou correr, mas Thompson já havia bloqueado todas as rotas de fuga. A arrogância que os havia sustentado por dias havia completamente evaporado, substituída pelo pânico bruto daqueles que finalmente entenderam que a justiça havia chegado pelas mãos de uma garota corajosa, que se recusou a guardar segredos sobre o pai que amava. Quando as algemas clicaram em seus pulsos, uma pergunta pairava no ar: como Keisha reagiria quando soubesse que sua coragem havia trazido justiça para seu pai e liberdade para si mesma? 6 meses depois, 6 meses após o julgamento que chocou a cidade, Thompson estava em seu escritório quando recebeu uma ligação que o fez sorrir pela primeira vez em semanas. Era a senhora Williams, agora tutora legal de Keisha, com notícias que aqueceram seu coração. Xerife, você precisa saber que Keisha está prosperando em sua nova escola. O psicólogo disse que ela está se recuperando lindamente. E ontem ela me perguntou se poderia escrever uma carta para você. Thompson olhou pela janela, lembrando-se da garotinha corajosa que havia mudado tudo com sua honestidade brutal. E como ela está lidando com tudo, ela entende que sua mãe fez algo muito errado, mas não guarda nenhuma raiva. Ontem ela me disse: vovó Williams, eu ajudei o papai a não ser esquecido, né? A voz da mulher se quebrou. Essa criança tem uma sabedoria que muitos adultos nunca terão. O destino dos culpados. Enquanto isso, na penitenciária feminina estadual, Vanessa Johnson estava descobrindo que privilégio e dinheiro não compram respeito entre as detentas. Condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, ela passava seus dias em isolamento, rejeitada até mesmo por outras prisioneiras, que desprezavam alguém que mataria o próprio marido e traumatizaria uma criança. Richard Steinberg não teve mais sorte. Condenado a 25 anos como cúmplice, ele perdeu não apenas sua liberdade, mas também toda a fortuna que havia ajudado Vanessa a roubar de Marcus. Os investimentos em criptomoedas que pareciam tão inteligentes evaporaram quando as autoridades congelaram todas as contas das empresas de fachada. A ironia era deliciosa: 2 adultos sofisticados que pensavam ser espertos demais para serem pegos por uma criança de 5 anos, acabaram destruídos pela própria inocência, que tentaram explorar. O legado a Dr. Patricia Moore, a psicóloga, que havia documentado o trauma de Keisha, tornou-se uma defensora feroz dos direitos de crianças vítimas de crimes domésticos. O caso Keisha Johnson mudou como tratamos testemunhos infantis. Ela explicava em palestras pelo país: uma criança que não aprendeu a mentir pode ser a testemunha mais confiável que existe. Thompson frequentemente recebia ligações de outros detetives consultando sobre casos similares. O protocolo Keisha, como ficou conhecido, estabeleceu diretrizes para investigar crimes baseados em relatos de crianças, salvando dezenas de famílias de situações similares. A casa onde Marcus foi assassinado ficou vazia por meses até que a senhora Williams sugeriu algo que fez Thompson sorrir. Por que não a transformamos em um centro comunitário? Um lugar onde as crianças possam brincar e se sintam seguras para falar quando algo estiver errado. A proposta foi aprovada unanimemente pelo Conselho Municipal. O Centro Marcus Johnson tornou-se um símbolo de como a verdade de uma criança pode transformar tragédia em esperança. Um ano depois, no primeiro aniversário da morte de Marcus, Thompson visitou o túmulo com Keisha e a senhora Williams. A garota, agora com 6 anos, colocou flores amarelas, as favoritas de seu pai, sobre o túmulo e sussurrou: papai, todo mundo sabe que você era um homem bom. Ninguém vai esquecer. Thompson se ajoelhou ao lado de Keisha. Você sabe que é uma heroína, né? Por causa de sua coragem, seu pai obteve justiça, e você está segura. Keisha sorriu com aquela sabedoria antiga que algumas crianças desenvolvem depois de enfrentar tempestades. Eu só disse a verdade, tio Thompson. Vovó Williams me ensinou que mentir machuca mais que a verdade. Meses depois, Thompson soube que Vanessa havia tentado apelar da sentença, argumentando que o testemunho de uma criança não deveria ter sido considerado. O pedido foi negado em menos de 24 horas.
A credibilidade não tem idade, disse o juiz. Esta criança demonstrou mais integridade e coragem que muitos adultos que compareceram perante este tribunal. A última notícia sobre Richard veio pelos jornais. Ele havia perdido a sanidade na prisão, repetindo obsessivamente: a garota sabia. A garota sabia de tudo. Até ser transferido para a ala psiquiátrica. Reflexão final. Thompson guardava em sua gaveta uma foto que a senhora Williams havia tirado de Keisha no playground do centro comunitário, sorrindo no balanço que havia sido doado em memória de seu pai. Sempre que um caso difícil chegava à sua mesa, ele olhava para aquela foto e se lembrava: às vezes a justiça vem através das vozes mais improváveis. A arrogância de Vanessa Johnson, que acreditou poder manipular uma criança e enganar o sistema, havia se tornado sua própria sentença de morte social e legal. E Keisha, a garotinha que só queria que seu papai não fosse esquecido, provou que a verdade sussurrada por um coração inocente é mais poderosa que todas as mentiras inventadas por corações corruptos. Se esta história tocou seu coração e fez você acreditar que a justiça ainda existe, inscreva-se no canal para descobrir mais casos onde a coragem de pessoas comuns derrotou a arrogância daqueles que se julgavam intocáveis. Porque às vezes as maiores vitórias vêm dos menores guerreiros.